Olá a todos, estamos aqui mais uma vez com o propósito de falarmos de Jesus, falarmos de Deus, falarmos da doutrina espírita. Nesse estudo que estamos fazendo, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, onde nós estamos procurando apresentar semanalmente a doutrina espírita como ela é, com esse propósito de levar até você esse conhecimento para que você realmente entenda, para que você possa ter esse princípio, porque esse estudo não é um estudo completo da doutrina espírita. Ele é uma base segura para que você compreenda o que é a doutrina espírita e possa ter as suas decisões, e possa ter o teu pensamento, mas um pensamento correto. Porque a gente ouve muitas coisas sobre a doutrina espírita que mostra que a pessoa não teve o cuidado de estudar o que é a doutrina espírita. Então vamos ao estudo de hoje. Bom, então vamos. Hoje, para esse nosso estudo da doutrina espírita, que estamos falando, que estamos buscando as orientações através dessa edição da Federação Espírita Brasileira, que está revista, que está revisada. Então, nós estamos extraindo esses entendimentos que nós estamos passando semanalmente através desses conceitos, desses ensinamentos, né, desse manual, vamos colocar assim, lá da Federação Espírita. E hoje nós vamos, então, entrar num novo assunto, que nós já entramos na semana passada, que é Deus. No último programa, então, falamos de conceitos e provas filosóficas de sua existência. É só você retornar lá e verificar, que está gravado lá no nosso YouTube. Hoje nós queremos falar dos atributos da divindade. Quando nós falamos atributos da divindade, essas são algumas informações que a espiritualidade nos traz. Nós que somos adeptos, que entendemos a doutrina espírita. E o nosso objetivo é analisar esses principais atributos de Deus, segundo o Espiritismo. Não quer dizer com isso que nós estamos ignorando qualquer conceito de Deus cedido por outras pessoas, por outras religiões, por outras filosofias. Nós estamos falando aqui, isso é um programa espírita, nós estamos analisando os princípios, esses principais atributos de Deus, segundo o Espiritismo. E segundo o Espiritismo, ele nos traz uma informação, porque ele nos mostra que a inferioridade das nossas faculdades, nós, seres humanos, ela não permite que nós compreendamos a natureza íntima de Deus. Porque Deus, a gente vai ver nesse programa, que não dá para que nós possamos entender Deus como uma coisa, como uma pessoa, como um ser concreto dentro da nossa visão. Então, a nossa capacidade de entendimento, ela não dá para que nós possamos entender determinadas coisas. Então, esse entendimento ele é importante. Porque na infância da humanidade, o homem, e a gente considera que estamos nessa infância, o homem confunde Deus, muitas vezes, com a criatura. E aí a gente atribui as nossas imperfeições a Deus. Deus fica colérico, Deus disputa forças, né, para ver se leva esse espírito ou aquele. Então, nós invertemos o papel. Em vez de entendermos que nós somos a imagem e perfeição de Deus,
A gente acredita que Deus é a nossa imagem e perfeição. Mas à medida que nós vamos se desenvolvendo, esse nosso senso moral, esse pensamento ele vai penetrando mais dentro de nós, no nosso âmago, e nós vamos compreendendo melhor. Então nós vamos tendo condições, nós vamos fazendo ideia mais justa da divindade. Mesmo assim, sempre incompleta, porque nós hoje vivemos coisas que para nós é justiça, para nós está correta, mas na medida que a gente vai evoluindo, vai crescendo, nós vamos percebendo que isso que a gente acha que hoje, isso que a gente hoje está achando que é correto, e a gente vai percebendo que não. Nós ainda observamos, se está num carro, está dirigindo um carro, se ainda observa pessoas simplesmente abrindo a janela do carro e jogando um lixo. Aquela pessoa que está jogando aquele lixo, para ela não está fazendo nada de errado. Nós ainda observamos, sem críticas, mas nós ainda observamos quem acredita que uma ave criada por Deus, com o potencial de voar por todo esse planeta, ela fica muito bem dentro de uma gaiola minúscula. Então, assim, na medida que a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, a gente vai percebendo coisas. Quantas coisas novas, diferentes, você que está me ouvindo já mudou. Da tua infância, vai evoluindo, vai aprendendo coisas. Quantas coisas você deixou de fazer e passou a fazer coisas novas? Então, nós temos pouca capacidade para entender determinadas coisas. Nós não temos condições de entender coisas que estão acima dessa nossa capacidade de entendimento. Você tem que subir degraus, aprender isso para depois aprender aquilo. Uma criança aprende uma conta de multiplicar para depois aprender uma fração para depois aprender uma raiz quadrada. Ou seja, a nossa mente ela tem que ir evoluindo gradativamente e nós estamos nesse estágio com relação a Deus. Lá no Livro dos Espíritos, né, esse livro que deu o marco do Espiritismo, 18 de abril de 1857, logo há 164 anos atrás, criado, né, foi que veio a lume o Livro dos Espíritos. Lá na questão número 10, Kardec pergunta aos espíritos: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Os espíritos, eles respondem: não. Por que não? Porque falta-lhes para isso o sentido. Falta ter essa noção, falta ter essa compreensão real do que é Deus. E na questão 11, Kardec retorna: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? A gente observa que, hoje a gente observa que a ciência, que as pessoas, né, procuram esse mistério, né? A ciência, então, ela fica em busca desses conhecimentos. E o que os espíritos responderam? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria e pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Nós observamos o tempo todo o quanto nós estamos presos na matéria. Encarnamos na matéria, estamos vivendo na matéria, mas a matéria é o nosso veículo de evolução. Só que o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, ele faz com que nós passamos a ver a matéria
como as coisas mais importantes. Então, nós valorizamos demais a matéria. Não é para valorizar? Não, é para valorizar a matéria. Porque é o nosso veículo de transporte, é o nosso meio de condução para esse atual momento de evolução que estamos vivendo, momento de crescimento. Mas nós estamos exacerbando isso. Nós valorizamos demais as coisas materiais e de menos as coisas espirituais, que nós somos seres espirituais. Ele complementa nessa questão. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender essa natureza íntima de Deus. Na infância, a humanidade, na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura e aí atribui imperfeição. Mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, o seu pensamento penetra melhor o âmago das coisas, então faz ideias mais justas da divindade, e ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Então, isso é um complemento de como nós vamos entender essa natureza íntima de Deus. Lá na questão número 12 do mesmo livro dos Espíritos, Kardec pergunta: embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? Eu não consigo compreender a natureza íntima, né? Lá no âmago. Mas eu consigo ter ideia de algumas das suas perfeições? O que os Espíritos nos respondem? De algumas, sim, de algumas. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entreveias pelo pensamento. Então, enquanto nós ficarmos vivendo no terra a terra, né, vivendo aqui as coisas materiais como se elas fossem as coisas eternas, fica difícil compreender um pouquinho mais de Deus. Fica difícil termos essa noção do que é esse ser. Então, isso é um alerta para cada um de nós. Na questão número 13 desse mesmo livro dos Espíritos, Kardec pergunta: quando dizemos que Deus é eterno, aí ele já vai dar alguns atributos. Eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Temos ideia completa dos seus atributos? Então, ele passa alguns dos atributos que a gente entende que é Deus, dentro do Espiritismo, e pergunta se a gente tem ideia completa. E os companheiros da espiritualidade respondem: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Nós temos essa noção, né, de que nós temos o conhecimento de tudo, de que o homem é soberano a tudo. Mas quando nós paramos e olhamos a natureza e olhamos o que um temporal pode fazer, o que um tsunami pode fazer, o que um furacão, um terremoto, coisas da natureza, quando nós entendemos o que um minúsculo vírus pode fazer conosco, com essa compreensão a gente entende que nós somos uma parcela da criação. Nós vamos entender que nós não temos tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem restrita às vossas ideias e sensações não tem meio de exprimir. Então, aquelas pessoas de ciência, que buscam o conhecimento, que buscam desvendar, né? Porque, na realidade, alguém que se diz descobridor de alguma coisa, ele é um descobridor, não inventor. Quando se descobriu a lei da gravidade, se descobriu, não se inventou, ela já existia. E coisas dessa natureza. Então, quando nós tivermos essa noção de que nós não estamos sozinhos no universo, de que existe um ser supremo, fica mais fácil entendermos isso. Eles continuam na resposta:
A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir um grau supremo. Essa perfeição de Deus, ela tem um grau supremo. Isso é a razão. Porquanto, se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por consequente, Deus. Então, o nosso entendimento de Deus é que ele é supremo. O nosso entendimento de Deus é que ele é a perfeição magna. O que acontece é que esse nosso entendimento, por ser tão pequeno, por ser tão pouco diante dessa divindade, não tem como nós compreendermos determinadas coisas. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Não podemos conceber um Deus que cria o mundo e aí se arrepende. Não podemos entender, não conseguimos entender um Deus que se arrepende, porque ele é perfeição, ele é soberano. Então Deus, na visão do Espiritismo, se nós procuramos ter a visão de Jesus, Deus é um ser inigualável. Deus é um ser que é superior. Não existe uma disputa entre poderes, quer dizer, na nossa cabeça inferior, na nossa cabeça de ser tão pequeno que somos, diante dessa divindade, diante dessa universalidade, a gente pode entender. Porque, na realidade, até hoje, até o momento que vivemos, as pessoas acreditam que estamos sozinhos no universo. As pessoas acreditam, e as pessoas, os outras, de diversas outras religiões, acreditam que só existe vida inteligente no planeta Terra. É como se Deus fosse muito pequeno, diante de todo esse universo que a ciência já descobriu. Diante da pequenez que é o planeta Terra diante desta galáxia, diante das diversas galáxias. Então, essa compreensão de Deus que o Espiritismo traz para nós é uma compreensão limitada. Claro que é limitada, mas é uma compreensão que faz com que nós possamos compreender as nossas dores. Faz com que nós, em nenhum momento, iremos falar, Deus, por que eu estou passando por isso? Eu não mereço isso. Porque nós vamos entender que essa justiça de Deus, ela é tão perfeita que não existe nada que aconteça em nossas vidas sem que Deus saiba e permita. Nós não acreditamos em nenhum momento na injustiça de Deus. Na dos homens, sim, muitas, mas não na de Deus. Bem, para que não fique muito cansativo, e a ideia nossa é que você possa compreender, para que você possa entender, para que você possa buscar essa compreensão lógica que é o Espiritismo. Nós não trabalhamos com uma fé cega. Nós vamos dar essa pausa aqui. No próximo programa, nós vamos dar continuidade a esse trabalho, falando desses atributos, e que você possa ter esse racional, porque como nós não temos a fé cega, né? Acreditamos numa fé raciocinada, acreditamos nesse Deus que é todo poder, que é toda inteligência, nós vamos então gradativamente, paulatinamente, para que você tenha realmente esta compreensão da doutrina espírita. Qualquer dúvida, vá lá no Telegram,
Você abre o farol para o mundo de regeneração, entra lá, faça a tua pergunta e nós iremos te responder da melhor forma possível. Que a paz de Deus esteja contigo. Até a próxima semana.